Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma dica de comunicação e a dica de hoje é a seguinte: não economize palavras. Isso mesmo. Isso porque na nossa comunicação é muito comum que a gente deixe espaços para o outro preencher. Então a gente resume aquilo que a gente quer falar usando poucas palavras e a gente deixa para o outro subentender aquilo que a gente está falando. A gente deixa para ele completar aquela sentença como se algumas coisas fossem óbvias. Porém, como eu sempre falo para vocês, o óbvio não existe, né? Tem até um livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse livro. Tudo é óbvio desde que você saiba a resposta. Como a gente não pode subentender que o outro sabe a resposta, a gente não pode considerar nada óbvio. É mais ou menos por aí. Eu vou falar mais sobre esse livro ainda em uma próxima dica, mas por hoje é importante que você tenha em mente isso. A maneira como o outro vai receber a sua mensagem está muito relacionada a como você vai transmitir essa mensagem. É incrível o número de vezes em que a gente faz essa comunicação abreviada. Se a gente parar para reparar, isso faz parte também da nossa comunicação. Porém, se nós levarmos em consideração que cada ser humano é um ser que tem histórias diferentes, educação diferente, um contexto de vida, experiências de vida totalmente diferentes, aquilo que a gente deixa como um espaço vazio pode ser substituído, pode ser preenchido de maneira ambígua. Então, o outro pode interpretar a nossa mensagem como uma mensagem ambígua. Pode ser interpretado de maneira conflituosa. Pode ser interpretado de maneira muito forte, ou seja, aquela pessoa pode interpretar aquilo com mais intensidade do que realmente é. Por quê? Quando você deixa para o outro preencher, ele vai preencher, mas ele vai preencher de acordo com o conteúdo dele. Por quê? Você não forneceu conteúdo suficiente. Então eu vou fazer uma citação desse livro que é muito legal, que diz assim: nós só vamos conseguir melhorar o nosso presente e aperfeiçoar o nosso planejamento de futuro quando a gente conseguir entender como e quando as nossas explicações falham. Ou seja, a gente precisa ter esse olhar voltado para nós mesmos, para entender e corrigir a nossa comunicação, porque isso vai melhorar consideravelmente as nossas relações e, como consequência disso, a nossa qualidade de vida. Então, não fale muito rápido, não corte palavras, dê para o seu interlocutor o máximo de informações possíveis a respeito de como você se sente. Você vai receber muito mais empatia e compreensão quando você consegue dar uma boa explicação daquilo que está se passando com você e de como você está se sentindo na situação. Eu já falei aqui com vocês sobre a importância do uso do eu, né? O quanto é importante a gente conseguir falar de como a gente se sente. Eu me sinto dessa maneira, depois que tal coisa aconteceu, eu comecei a me sentir, ou então eu comecei a perceber as coisas de um jeito diferente. Quando você usa isso, e é óbvio, não de maneira egoísta, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando da gente conseguir ter a clareza e a sinceridade de comunicar aquilo que a gente realmente está sentindo, sem responsabilizar o outro pelo que nós estamos sentindo. Quando a gente fala o eu, a gente se responsabiliza. Eu me sinto de determinada maneira. E aí a gente consegue entender também algo que é muito importante, que é: eu sou responsável pelo que eu sinto. Cada um de nós é responsável por aquilo que sente. A gente não pode atribuir ao outro responsabilidade pela maneira como a gente se sente, independente do que aquela pessoa fez para nós. Voltando então a falar da sinceridade e da honestidade. Por que isso é tão importante? Existe um processo muito interessante e criativo que acontece na nossa comunicação. Quando você está falando de como você se sente, o teu interlocutor, o teu ouvinte, aquela pessoa, ela está reconstruindo aquela informação dentro da cabeça dela, dentro da percepção dela. Ela reconstrói mentalmente aquilo que você está sentindo de acordo com o que você está falando. Então, quanto mais informações você dá, mais fácil fica para aquela pessoa compreender com clareza o que você está se sentindo. Aqui, a gente não está falando, né, de dar detalhes em excesso, a gente não está falando de uma comunicação prolixa.
tá? Para as pessoas que já têm a característica de falar demais, de dar detalhes demais, não leva em consideração essa dica de hoje. Essa dica é para pessoas que têm dificuldade de realmente expressar com mais clareza e detalhes. São para as pessoas que resumem demais. Então, se a gente parar para pensar nesse processo que acontece durante a nossa comunicação, em que o outro ele vai reconstruindo mentalmente aquilo que a gente está falando, se a gente deixa espaços, né, para o outro completar, você concorda que ele vai reconstruir aquilo que você está falando de acordo com os conteúdos dele? E aí que mora o perigo, aí que tá o risco. A gente não quer que a nossa mensagem ela seja interpretada da maneira errada, por isso a gente precisa realmente se responsabilizar em deixar o mínimo possível de gaps, de lacunas, né, de vazios nas nossas falas, para que a gente tenha também uma maior chance de ser interpretados corretamente, para que a nossa mensagem ela seja interpretada o mais próximo possível daquilo que a gente realmente quis dizer.